Estamos recebendo aqui o doutor Antônio Cláudio Portela, advogado, né, conversando com ele agora, professor de Direito, e com ele nós vamos conversar sobre reforma tributária. Qual foi o texto base aprovado e o que é que vai mudar na vida de todos nós. Doutor Antônio, muito obrigado pela presença. Um prazer receber o senhor aqui e obrigado pela aceitação do convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui na TV O Dia. Bom, vamos lá. Vamos falar do pré-reforma, do período antes da reforma. Claramente, nitidamente, nós tínhamos o pior sistema tributário do mundo, um sistema que penalizava quem ganha menos, amenizava para quem ganha mais, um sistema que não havia transparência, quer dizer, o consumidor ia para o supermercado, por exemplo, fazer R$500 de compras, e aí vinha um carrinho ali, você não tinha a mínima noção do que cada produto daquele, do que o preço de cada produto daquele, qual o percentual do preço que representava o imposto, nada, não tinha nada. E agora nós temos uma reforma tributária. E aí eu quero aproveitar a oportunidade para a gente fazer mesmo, já que sou também da área do magistério, da aula também, para a gente explicar mesmo detalhadamente como fica agora, doutor Cláudio. Perfeito. Boa tarde novamente a todos. A reforma tributária ela já era esperada há quase 30 anos. Né? Realmente o Brasil ele tem um sistema tributário anacrônico, um sistema tributário que tinha uma elevada carga tributária, não é? Chega a mais de 30% do PIB, é uma coisa assim muito grande, muito elevada, né? Melhor dizendo. E além disso tem a questão também da falta de transparência, como você falou, de uma tributação que é excessiva sobre o consumo, o que penaliza as camadas mais carentes da população. Só abrindo um parênteses, não entra na cabeça de ninguém alguém que tem um iate não pagar IPVA, por exemplo. PVA, por exemplo. É verdade. Aeronaves também. Aeronaves. Aí você tem uma motocicleta para fazer entrega de aplicativo, ganhar seu dinheirinho, tem que pagar IPVA. Tem que pagar IPVA. Cria aí uma violação à isonomia, né? Porque você tributa mais quem tem menos e dá benefícios para quem tem mais e poderia pagar mais tributos. Né? Então, realmente, é o primeiro ponto que eu acho importante discutir com a sociedade. É preciso reformar os tributos no Brasil? É preciso. É uma coisa que já passou do tempo, é um sistema da década de 60 que precisa ser modernizado e adaptado às novas realidades, às novas tecnologias e aos anseios da população. Isso é muito importante. Então, essa questão de mudança, eu acho que aí, tanta situação... Aí nós não estamos falando do teor da mudança, mas a necessidade da mudança eu acho que é senso comum para todos os campos ideológicos. Com certeza. Na verdade, até o presidente Arthur Lira falou uma coisa importante. É uma mudança de Estado, na verdade. Né? O Brasil precisa dar um avanço, o Brasil precisa ser mais competitivo no comércio internacional, as empresas internamente precisam ter mais segurança jurídica e os contribuintes precisam também sentir uma maior justiça na cobrança dos tributos. Porque eu vejo que na medida em que os contribuintes têm uma carga tributária muito elevada, muitos desses contribuintes acabam sendo levados para o caminho da sonegação ou para o caminho da informalidade. Hoje aqui no Piauí, em Teresina, você vê nas praças muitas bancas de frutas, né? De verduras. São pessoas que foram levadas a esse cenário por conta de uma carga tributária que é muito elevada. Agora, doutor Cláudio, vamos lá para as mudanças em nível de entes federados. Né? O que é que muda para a União, governos e municípios? Perfeito. Na verdade, a reforma ela trabalha especificamente com tributos sobre o consumo. Então, que é considerada uma primeira parte da reforma. Essa é a primeira parte da reforma, porque depois nós vai vir sobre a renda. A renda, isso. Primeiro é sobre o consumo. E sobre o consumo, realmente é uma grande incidência de tributos que incidiam cumulativamente. Então, o que o Congresso fez? A Câmara dos Deputados, por enquanto, né? Ela unificou tributos. Então, ela pegou, no âmbito federal, 3 tributos que incidiam sobre o consumo, que era o IPI, o PIS e a COFINS. Certo? Então, ela unificou isso num tributo só, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, a União... Também é bom também a gente esclarecer, que eu não vejo isso na grande mídia nacional, essa reforma ela não está propriamente acabando com tributos.
ela está unificando tributos. Então, nesse caso específico dos 3 tributos federais, que ficou agora a CBS. CBS, isso. A soma dos percentuais antes de cada um e hoje o percentual que vai ser cobrado diminuiu? Não se sabe ainda ao certo se vai haver uma diminuição. Isso também é uma coisa ainda nebulosa, porque só no segundo momento é que vão ser fixadas as alíquotas. Na verdade, o que a gente pode perceber é que, por segmentos, isso pode trazer uma redução de carga tributária. No caso das indústrias, a unificação e simplificar esses tributos vai gerar para o setor industrial uma redução de carga tributária. Agora, para os estados. Para os estados e para os municípios... Porque tinha uma reclamação, não era, doutor? Os governadores estavam reclamando. Isso, estava tendo uma disputa entre os governadores do Sudeste, os do Nordeste, né? Os do Centro-Oeste também estavam reclamando um pouco de como é que vai ser feita essa centralização, essa cobrança desse imposto, né? Porque no âmbito estadual e municipal, é importante a gente também explicar um pouco isso, porque o Brasil ele tem uma peculiaridade. Ao contrário dos países mais desenvolvidos, só o Brasil é que tem esse federalismo fiscal que, por exemplo, o município arrecada. Isso não existe em outros países. Isso não existe. Não existe. No Brasil tem isso. Isso dificulta a reforma tributária, isso dificulta a negociação para se chegar a um arranjo que possa contemplar a todos os entes federativos, mas se chegou a um meio termo com essa reforma. Extinguir ICMS, que é o principal imposto estadual, e extinguir o ISS. Unificá-los, até vou explicar. Extinguir no sentido de unificá-los sob um único o imposto. O ISS que o senhor fala municipal. Municipal. Quer dizer, ICMS estadual e ISS municipal. Municipal, perfeito, exatamente. Imposto sobre serviços, isso, né? O ICMS é o imposto sobre a circulação de mercadorias, uma compra de uma mercadoria, um serviço de transporte interestadual. Então, esses 2 impostos, eles vão ser unificados em um só, o IBS. E isso é importante porque realmente simplifica o sistema tributário nacional. Agora, significa dizer que isso vai trazer uma diminuição de carga tributária? Eu posso te garantir, não traz diminuição de carga tributária. Para alguns segmentos, isso vai trazer até uma elevação de carga tributária, como, por exemplo, para os serviços, para quem presta serviços. Para quem presta serviços, vai ter um aumento de carga tributária, com certeza. Nesse caso da unificação do imposto municipal e do estadual, a alíquota foi definida já? Não foi ainda. Mas o senhor já está afirmando que vai haver esse aumento. Vai haver por quê? Porque nós temos que entender o seguinte, por exemplo, uma alíquota média de ICMS hoje gira em torno de 20%, vamos imaginar isso. A de ISS, a alíquota máxima é 5%. Então veja, quando for unificado ISS com ICMS, eles vão estabelecer uma alíquota padrão, que o que se comenta, não é, será em torno de 25%. Que é um somatório. Até seria isso. Aí o senhor está falando aumento, porque quem pagava 5 vai pagar 25 agora. Vai pagar 25. E aí o governo, o Congresso Nacional, né, ele promete, e isso é que é perigoso, né, mas ele promete que vai estabelecer para determinados segmentos alíquotas diferenciadas menores. Por exemplo, para a área de saúde, né, que é uma área que afeta todos nós, né, nós utilizamos esses serviços no nosso dia a dia. O governo promete reduzir a alíquota média, né, em até 60%. Só que ainda que se reduza isso, nesse patamar, existe a previsão de que a alíquota para serviços de saúde pode chegar até 10%, que é o dobro do que é hoje. Então, realmente, isso causa uma certa preocupação e a gente tem que ficar acompanhando, né, os debates, as discussões e cobrar, né? Doutor, então, vamos lá. A gente tem uma simplificação no aspecto da quantidade de impostos. Hoje você tem um federal e você tem um que é município e estado. Isso. Mas é o que eles chamam de IVA nacional e um IVA subnacional para estados e municípios. Isso. Antes de fazer essa pergunta que eu quero fazer para o senhor, eu queria saber o seguinte: nesse caso da unificação do municipal e do estadual, como é que vai ficar a divisão
dos recursos. Boa. Essa é a grande confusão que nós temos, o grande debate que ainda persiste, porque vai ser criado um Conselho Federal. Vai ser criado um Conselho Federal que vai centralizar essa arrecadação e a distribuição para estados e municípios. E aí, obviamente, que isso pode gerar não vai dar uma confusão, doutor? A priori. A princípio, eu acho que esse conselho vai ter que ser muito bem trabalhado, ele vai ter que ser muito bem maturado, né, para que, como você disse, sejam preservadas as necessidades de cada estado, as características de cada estado, porque é óbvio, São Paulo tem que arrecadar mais, porque lá existe maior número de comercialização de bens, de serviços, né? Mas o que está se planejando pela reforma? Criar um conselho, dar a cada estado um assento nesse conselho, dar à União também uma representação e também aos municípios. Mas o que acontece? Aos estados do Sul e Sudeste, eles vão ter uma representatividade maior, que seja proporcional à população da região. Então, isso estabelece parâmetros, mas são parâmetros que não são muito claros ainda, para que a gente possa dizer, os interesses dos municípios vão ser preservados? Não dá ainda para a gente poder dar um comentário, fazer um comentário de maneira objetiva, dizendo sim ou não. Eu estou preocupado aqui, é o seguinte, se a gente estava buscando uma simplificação, e não só a simplificação do sistema tributário, mas também uma diminuição da carga tributária. Minha preocupação aqui é daqui a pouco começa a pipocar. Prefeito reclamando de queda de arrecadação, governador reclamando de queda de arrecadação, quer dizer, vai se criar um clima, porque, meu amigo, doeu no bolso e com certeza, tem a reclamação. Esse é um ponto. Agora, é o que já acontece, inclusive, não é, com o fundo de participação exatamente dos municípios. Agora mesmo Teresina vai perder, acho que 300 milhões Isso. por conta de um cálculo do TCU. Então, realmente, esses cálculos, essa distribuição vai pertencer agora às atribuições desse conselho. Né? Agora, a pergunta é, doutor Tancredo, é o seguinte, vamos lá. Houve a reforma, então houve a simplificação dos tributos. Isso ocorreu. Simplificação. O que significa? O sistema ficou mais fácil, ficou reduzido. Isso. Então hoje você sabe até de cor quais são os impostos. Agora, a outra pergunta é, o que adianta essa simplificação se não traz redução na cobrança dos impostos? Perfeito. Na verdade, assim, o que a gente observa? Vai ter redução para alguns segmentos, pode ter redução para alguns segmentos, por exemplo, como a indústria. A indústria cesta básica. Pois é, mas aí que tá. Para a indústria, a priori vai ter uma redução. Óbvio que se a gente consome produtos industrializados, nós vamos ser beneficiados por isso. Agora, você se tocou num item importante, cesta básica. Não se sabe ainda como é que isso vai ter. Por exemplo, uma questão até interessante, o presidente Lula falava muito em cervejinha, né? Na campanha. Cerveja vai ter picanha. Cerveja e picanha. Cerveja vai ter um aumento. Por quê? Isso é até importante a gente destacar. Porque, e eu acho correto. O Congresso ele vai criar um novo imposto, que é o imposto do pecado, para tributar produtos que tenham alto teor de açúcar, não é? Produtos alcoólicos, tributar o cigarro. Então vai existir um imposto seletivo para onerar esses produtos com alíquotas maiores. Então, provavelmente, por exemplo, a cerveja vai ter um aumento, cigarro vai ter aumento. Já a cesta básica, a priori, vai ter aumento. Vai ter aumento por quê? Porque vários itens da cesta básica hoje são isentos. O estado do Piauí isenta vários produtos da cesta básica. E centralizando isso, tá? O Piauí não pode mais, de maneira unilateral, conceder esse benefício. Então vai ter que ser necessária uma negociação para que isso possa também chegar à cesta básica e a outros segmentos da economia. Né? Eu estou sabendo que o senhor falou, não, vai ser criado o imposto do pecado, que vai ser a cerveja, cigarro. Eu só espero refrigerante, né? Eu só espero que essa reforma não entre no campo do sagrado e do profano, que aí nós vamos por, né? É um negócio, mas essa primeira, aí tem um trâmite, né, doutor Tancredo? Agora, é Senado e na verdade também, é até importante dizer isso, essa reforma ela só vai ser implementada de maneira total lá para 2033. Vai ser feita uma transição, que é importante, para poder, como o projeto fala,
precisa calibrar as alíquotas para se chegar a alíquotas que possam, de uma maneira correta, rearranjar a cobrança de tributos quer dizer, e as receitas. Ter tempo para maturar um novo sistema, para quando ele for implementado, ele ser o mais justo possível. Isso, exatamente. Não ocorrer erro. Você já estabeleceu a estrutura da reforma, mas você vai agora dar um tempo, né, de transição para que todos possam se adaptar, para que se possa aí, então, calibrar as alíquotas, para que se possa maturar também a forma de atuação desse Conselho Federativo e para que, quando essa reforma possa ser aplicada, já seja uma forma mais madura do ponto de vista de não permitir tributações injustas, perdas de receitas, porque realmente estados e municípios que são mais ameaçados, eles têm muitas obrigações com a população. Aí essa é a primeira etapa, doutor Cláudio, que o senhor falou sobre o consumo. Isso. Essa agora. Isso. A próxima, a segunda etapa... é sobre a renda. Sobre a renda. E aí o que é que a gente pode esperar dessa segunda etapa sobre a renda? Porque aí também afeta o país inteiro. Isso. Né? Sobre a questão da renda... O que é que está sendo proposto? Sobre a questão da renda, não vai ter grandes mudanças do ponto de vista estrutural. Mas talvez vão estabelecer uma maneira mais objetiva e mais simplificada também de como fazer essa cobrança, para que o contribuinte possa também ter a noção de qual o impacto disso na sua renda. Então, o que está se planejando para uma reforma sobre a renda? Estabelecer mais faixas, mais alíquotas, para que se possa, então... Porque o imposto de renda, nós temos uma progressividade de alíquotas, não é? Só que são poucas as alíquotas. Então, quanto mais alíquota você tiver, mais justa é a cobrança do tributo. Ou seja, quanto mais ganha, mais se paga. Mais se paga, exatamente. Também trabalhar a isenção do imposto de renda, que é um tema que também gera muito debate. Só agora, depois de mais de 10 anos, aquela tabela de isenção ela foi finalmente atualizada. Um outro ponto que vai impactar também na tributação da renda é a cobrança de tributo sobre a folha de pagamentos, que no Brasil é uma realidade, entendeu? E quer, né, poder público quer desonerar a folha para permitir que também as empresas possam contratar mais. Isso de um modo geral, se a gente for somar, doutor Cláudio, essa questão do que se paga, por exemplo, a empresa paga por um funcionário, de imposto é praticamente o salário de outro funcionário. É assustador. Você contrata, eu sempre digo o seguinte, a empresa contrata um funcionário, ela pratica a promoção dos supermercados às avessas, ou seja, ao contrário. Do supermercado compre um e leve dois. Né? A empresa, ela pega um e paga dois. É o contrário, quer dizer, é um absurdo o negócio desse. Isso dificulta, né, a nova contratação de empresa, de empregados, isso dificulta ou incentiva a pejotização, que é muito comum hoje em dia, incentiva a informalidade, que nós temos que combater. Então, e tudo tem esse efeito. Você diz assim, não, vamos lá, vamos PJ. Tá, e tem um imposto que é menor, beleza, mas aí a gente tem que ver a questão previdenciária que enquanto você tem uma certa idade, você não se preocupa, mas e o futuro, como é que fica? Né? E outra coisa, você também está tirando do regime de previdência esse dinheiro, entendeu? Exatamente, então, que já não está. Então, por exemplo, foi feita uma reforma há 4, 5 anos atrás, em que se limitou, baixou o valor do benefício quando a pessoa recebe uma pensão. Então, baixou por quê? Porque a Previdência tá com déficit. Mas está com déficit, um dos motivos é esse. Por quê? Porque o governo dificulta a contratação de novos empregados. Isso faz com que as empresas demitam, não contratem formalmente, e isso gera um problema econômico. Aí as medidas tomadas para resolver o problema são equivocadas. Ao invés de tratar a causa, atacar a causa, se ataca a consequência. Exatamente. É um problema sério. Exatamente. Bem rápido, doutor Cláudio, quando o nosso tempo já está por mim, de ficar aqui, até convidar o senhor para voltar outras vezes, para a gente tratar desse assunto. A previsão, o senhor acha que ainda há previsão de votar essa segunda parte esse ano ou não dá para... Eu acredito que sim. Eu acredito que aproveitando o momento, né? Os governadores estão favoráveis, mas eu acho o seguinte: eu acho que essa reforma primeira
ela ainda passa no Senado, eu acho que até agosto, fim de agosto, eu acho que isso é sacramentado. E eu acho que a partir daí, então, o Congresso já se debruça sobre a segunda parte da reforma. E eu acho que até o final do ano isso é concluído. E eu só espero e desejo que essa nova etapa seja mais discutida com a sociedade. Porque, como você disse, as pessoas estão ignorando um pouco aquilo que está sendo debatido. E às vezes o que é falado é muito técnico, não chega para... Exatamente. Agora, só para acrescentar o seguinte... Como o doutor Antônio Cláudio falou, isso é para 2033. Então, dessa forma funciona. Por que não funciona a reforma eleitoral? Porque é sempre feita para o pleito seguinte. Exatamente. Então, quando você fizer a reforma para o pleito seguinte, agora, se fizesse isso, vamos votar uma reforma, eleitoral agora para 2030, aí... tem como se preparar todo mundo. Você planeja, você mostra quais são os parâmetros que você quer seguir, o que você deseja. Doutor Cláudio, eu queria até propor o senhor, numa próxima entrevista, para a gente marcar, Joel, uma conversa sobre, já que a gente está falando de tributo, e marcar uma conversa sobre reforma administrativa. Perfeito. Porque também está na pauta a reforma administrativa. E essa... deve ser a próxima, né? Não, e essa aí vai dar... essa aí tem confusão que não acaba... Porque aí mexe com várias categorias. Categorias federais, estaduais, municipais. Verdade. Obrigado pela presença do senhor. Foi um prazer recebê-lo aqui e obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e espero que a reforma seja positiva, não é, para todos nós.